Boa noite, Carille, João Basso, parabéns pela vitória. Talvez a vitória do alívio, né? Primeiro para você, Carille, você tem 2 pontos, mas ali, Carille, quero perguntar primeiro para você. Hoje você vem a campo, principalmente na parte ofensiva, com o Juliano e Serginho, 2 meias, né? Claro, o Serginho mais caído pela direita e o Juliano mais centralizado. Eu queria que você explicasse essa escalação, se funcionou no teu olhar, funcionou aquilo que você queria colocar em prática dentro de campo para trazer a vitória. E para você, João, o seu terceiro jogo como titular, mais uma vez, uma boa partida. Quem mudou daquele João Basso que esteve no ano passado com o elenco de 2023 para esse João Basso que agora é mais uma reserva, por exemplo, que entra pegando o ponto do recado? Muito obrigado. Boa noite. Quando você fala vitória do alívio, parece que a gente está no desespero, né? E não está. Essa é a verdade. Quando se joga com 2 meias, essa foi a ideia, você tem mais controle do jogo, perde um pouquinho a agressividade pelo lado, mas fica mais com a bola. O Serginho é um meio que gosta de ter a bola, com muita qualidade técnica. Então a ideia foi essa, né? Eu acho que fora a gente entregou a bola muito rápido para o adversário nos outros jogos, deu a bola demais e ficamos correndo demais. Então a ideia foi ter um controle melhor do jogo, entrar no campo adversário com a bola nos nossos pés e com 2, 3 treinos que fizemos, o resultado foi bem legal. Boa noite. Acho que o que muda mais nesse primeiro momento é a questão da equipe em si, não é? E das coisas pelas quais nós estamos brigando esse ano. O ano passado era um ano mais pressionado, esse ano já é um ano com uma pressão, que a gente diz uma pressão boa, mas sobre o João Basso segue da mesma forma, até porque a dedicação e empenho que eu tinha no ano passado, eu mantenho ela esse ano e procuro, independente dos minutos que tenho, sempre que entrar, dar uma resposta positiva. Boa noite, Carille. Boa noite ao João Basso. João, é uma partida que para você deve ser muito importante, né? Você evidentemente gostaria de ter uma sequência, né? E claro que a oportunidade ela chega, você fez um bom jogo, acredito que você também tenha gostado da partida que você fez. Como é que é jogar ao lado do Gil? Queria que você falasse sobre isso, né? Um cara super, mega, hiper vencedor na carreira, um jogador muito acima da média. Como é que é jogar ao lado dele? E Carille, faltam agora poucos jogos para terminar o campeonato, né? Primeiro objetivo era conseguir o acesso e está muito próximo, até com a pontuação que o Santos tem hoje, de repente ele consegue o acesso para a Série A. Como é que se sente o Fábio Carille hoje, vendo esse Santos com a pontuação de 62? Eu não sei se você se sente aliviado, o dever cumprido, ainda tem um dever que é ganhar o título, você imagina isso? Como é que o Fábio Carille se sente hoje, depois de 10 meses do Santos? Quer falar primeiro? Ricardo, ano de reconstrução sempre tem problemas, e temos muitos, que a gente tem que ir resolvendo jogo a jogo, partida a partida, características e conhecendo, e vendo, entendendo e motivando. Na Série B, para muitos jogadores aqui, tem que motivar todo dia, e muitas vezes a gente não consegue. Mais um ano super especial, chegar na final do Paulista, onde anos o Santista não sentia de chegar numa decisão, de chegar numa final, de encher estádio, de ter uma expectativa de levantar um troféu. Muitos não achavam que a gente não chegaria. Chegamos na final e por detalhes ali, fazendo o jogo, claro que com dificuldade, pegando um Palmeiras aí de 4, 5 anos com um trabalho consolidado, e a gente ali, do nosso jeito, fizemos uma final ali muito interessante. No Campeonato Brasileiro, é claro que a gente queria estar um pouquinho melhor, não estamos, mas vamos conseguir o objetivo principal, que é estar na Série A de 2025. Como é que você se sente? Bem, eu me sinto bem, com respaldo dentro do CT enorme. Se eu não tivesse esse respaldo, eu não estaria aqui hoje, vocês sabem bem disso. Então, o ambiente interno ali com diretoria, comissão e atletas, ele é maravilhoso. Obrigado. Boa noite, Ricardo. Primeiramente, respondendo a sua primeira pergunta, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desse período no futebol, é que a oportunidade ela vai aparecer. E é bom que a gente esteja preparado quando ela apareça, porque senão a gente vai dar motivo para as pessoas falarem o porquê que a gente não jogava ou coisa do gênero.
eu procuro fazer o meu trabalho diário com toda a dedicação máxima possível. E quando a oportunidade aparece, procuro dar o meu melhor e ajudar a equipe. O Gil é um jogador e um ser humano que dispensa apresentações. É um cara que inspira não só os jogadores mais jovens, mas também os atletas mais velhos do elenco, não só por aquilo que ele conquistou ao longo da sua carreira, mas também pelo exemplo. Porque se você chegar às 7 horas da manhã no CT, ele está trabalhando. Ele já está fazendo a bicicletinha dele, está fazendo o trabalho. Se você sair do CT 2 horas da tarde, ele está lá ainda trabalhando, fazendo o gelo dele, fazendo toda a situação. Não é à toa que tem a idade que tem, conquistou o que conquistou e está jogando o nível que está. Então acho que é uma honra para mim poder compartilhar o campo com ele, partidas, e aprendendo também, não é? Porque a gente está todos os dias aí colhendo coisas importantes, não só dele, mas também de outros atletas com muita experiência e muito vitoriosos que a gente tem na nossa equipe. Falando sobre isso, ele também já está de olho na comissão, por isso que ele já chega cedo e sai tarde também. Ele vai parar, professor? Acho que não. Opa! Acho, nada confirmado. Boa, hein? Carine Basso, boa noite, parabéns a ambos pela vitória. Carine, o jogo de hoje ele trazia uma preocupação. Eu trago isso do lado do torcedor e da imprensa. Vocês internamente, sobre isso que eu queria que vocês falassem. A gente percebeu pelo menos um cuidado enorme por parte dos jogadores do banco de reservas, dos jogadores do campo, com o Diógenes, porque vocês precisaram fazer uma opção para essa noite sem o Brazão, ou ter o Renan, que também poderia estrear, mas estava vindo de uma lesão, ou colocar o garoto que não tinha estreado ainda no profissional. Eu queria que você explicasse como é que foi a decisão pelo Diógenes e que tipo de apoio foi importante dar ao menino para que ele se sentisse tranquilo nessa noite e pudesse fazer uma estreia boa, como acho que ele fez, acabou não sofrendo gols. E Basso, eu queria que você falasse projetando o jogo com o Vila Nova. Não dá para saber se você vai ser titular ou não, mas uma coisa é fato, né? Eu acho que o elenco todo quer vir a Vila Belmiro lotada, é um jogo que pode definir o acesso matemático. Fica algum recado especial para o torcedor, para que o torcedor lote a Vila Belmiro visando esse jogo de sábado? Sobre o Diógenes, eu conheço ele desde 2021, fazia parte ali junto com o João Paulo, com o John e com o Jandrei, e ele era o quarto goleiro, junto com o Paulinho, esqueci o sobrenome do Paulinho. Azotti. Eram esses 5 jogadores ali, com o John voltando e sempre sendo assim um menino trabalhando bastante, trabalhando sério, eu sempre gostei dele. Então agora, ainda mais com essa lesão que o Renan teve, não teve muita discussão sobre isso, né? Então, conversando com o Arzu, conversando com o Oscar, é claro que nessa posição eu escuto muito esses dois profissionais. Mas assim, o Renan, se tivesse mais 15 dias de trabalho da lesão, se fosse o Renan que a gente fosse escolher, também não ia ter problema nenhum. Os goleiros estão bem treinados, como os jogadores todos trabalham muito sério todo dia. Quem eu colocar em campo, claro que daqui um pouquinho de ritmo de jogo, um entrosamento melhor pode faltar, mas a parte física, assim, pode ter certeza que esses jogadores estão prontos. Sobre o recado, né, para a nossa torcida é que ela faça aquilo que ela tem feito, que é nos apoiar. É claro que durante a temporada, infelizmente, nós não conquistamos todas aquelas vitórias que nós queríamos e nem que o torcedor queria que nós conquistássemos. Porém, agora falta pouco, faltam 4 jogos para acabar de vez aí esse ano e o Santos voltar o quanto antes para o lugar onde ele merece, para o lugar onde ele não devia ter saído. Então, posso pedir, não só em meu nome, mas em nome do grupo, que o torcedor compareça, porque, sem dúvida alguma, quando a Vila está nos apoiando, quando o torcedor está do nosso lado, nós jogamos com um jogador a mais e eles fazem a diferença. E você ouve todos os jogadores de outras equipes falando que quando eles vão na Vila é difícil, porque o ambiente ali é bem complicado. Então, que o torcedor continue fazendo a sua parte, como tem feito, e a gente possa também fazer um grande jogo para presentear eles com uma outra vitória. Carille aqui, boa noite. Thiago Dado, já Basso, boa noite. Carille, a gente, ao longo de toda essa temporada, a gente ouviu você falando que o primeiro discurso seu era que o Santos conseguir essa vaga para a Série A. Depois, no segundo momento, falar em título.
A gente está com 62 pontos, já até falou sobre isso, né? O acesso muito bem encaminhado. Já é hora de mudar essa chavinha, até porque o próximo jogo é em casa, né? O Santos tem um rendimento muito bom na Vila. E para você, por favor, você estava no elenco do ano passado, foi para Portugal, voltou. Eu queria que você fizesse uma análise assim, do que foram esses seus últimos meses. Eu não sei se quando você estava na Europa o seu desejo era voltar ou não para o Santos, mas aí também com essa projeção de Série A muito próxima, né? O que você imagina aí pro seu futuro aí de permanecer no Santos, ficar depois de tudo que aconteceu aí nesses últimos meses? Obrigado. Matematicamente nós não estamos ainda. A gente tem que respeitar muito o futebol, a gente já viu muitas coisas, e deixar esses caras ligados para esse jogo em casa, né? Uma vitória, respeitando o Vila Nova, mas se impondo dentro da nossa casa, 65 pontos não tem erro. 62, faltam 12 pontos para disputar, Ceará tem 54, se ganhar as 4 chega a meia. Né? Então vamos passo a passo, focar agora só no Vila Nova, procurar esses 3 pontos em casa, para aí sim a gente começar a projetar o segundo passo. O meu desejo, sempre deixei isso muito claro, não só para as pessoas que estão perto de mim, mas também para todo o staff do clube. Meu desejo é continuar no clube, é ficar no clube. A primeira coisa que eu imaginei quando iniciou esse ano era poder estar fazendo parte desse grupo e recolocar o Santos na Série A. Falta pouco, então o meu foco agora está nesses próximos 4 jogos, que nós temos aí 2 objetivos bem claros para atingi-lo. Então, quando acabar o campeonato, a gente vê o que o futuro vai ser, mas da minha vontade, desejo permanecer. Carille, João, boa noite. Vinícius Bueno da TV Globo. Carille, todo mundo sabe a força do Santos jogando em casa e todo mundo sabe a dificuldade que é projetar um jogo como visitante nessa Série B, seja por condição de gramado, seja por atmosfera de torcida e tudo mais. Como você vê essa possibilidade no calendário de poder finalmente, matematicamente, garantir esse acesso jogando em casa? Fala um pouco sobre isso, por favor, e de eventualmente já na próxima rodada como visitante poder ter esse alívio de já estar com outros planos, seja de pensar em título, de continuar projetando o planejamento de 2025. Fala um pouco sobre isso, por favor. Queria te ouvir sobre o calendário ter propiciado, eventualmente garantir matematicamente essa classificação, esse acesso em casa, e de já estar mais aliviado para o próximo jogo como visitante, se tudo correr bem. Nós aqui vamos de rodada a rodada, jogo a jogo, cada jogo é uma decisão. Que privilégio para nós, aonde o Santos caiu num jogo contra o Fortaleza, você poder voltar, daqui a pouquinho matematicamente, conforme os outros resultados, você poder voltar diante do seu torcedor, daqui a pouquinho o choro de tristeza que teve vira choro de alegria, e aí junto com a diretoria entender o que vai ser 2025, o que vai ser feito, se há continuidade ou não. É algo tudo assim que ainda está bem quieto, está bem quieto e tem que estar mesmo. A gente não pode tirar o nosso foco, mas eu tenho certeza que a diretoria já tem trabalhado bastante. Algumas coisas eu estou sabendo, eles me deixam a par, mas a gente ainda precisa sentar e ver o que é melhor para o Santos, para mim, para o clube, para todos aí em relação ao comando. João, Carille, você falou de motivação, de ter que motivar os jogadores, de sempre dar para motivar, e está nessa reta final e está muito perto da volta do acesso. Como lidar com a ansiedade? Você, todos são profissionais, obviamente, mas como lidar com essa ansiedade de conseguir conquistar o objetivo depois de um ano tão puxado e lidar com isso no dia a dia, tanto os jogadores quanto você, de não deixar a ansiedade tomar conta e faltam 5 pontos talvez para conseguir garantir esse acesso ao brasileiro? Eu tenho falado dentro do clube, falei isso para o presidente também. Nosso grupo parece que gosta de desafios. Faz um jogo com muita intensidade dentro de casa, depois sai lá para Goiás devagar, foi devagar. Depois a gente vem para um jogo contra o Mirassol em casa, se eu não me engano. Jogo intenso, time do Mirassol bom. E a gente ganhamos o jogo, aí vai para Chapecó, vai devagar.
né? Parece que gosta de assumir responsabilidade com resultados que não foram bons. Além do resultado, também a participação dentro de campo não foi legal, e aí tem que provar no outro dia. Então, passou esse jogo, o último jogo nosso contra Ceará, no outro dia já chamei todo mundo para falar sobre isso, né? Já começa a ligar, não adianta ficar só da boca para fora, mais do que falar é ter atitude dentro de campo, e a atitude nossa hoje foi muito legal, foi muito boa, e é isso que eu tenho que trabalhar, porque são jogadores de qualidade, são jogadores inteligentes que já viveram muita coisa no futebol, muita coisa, um grupo muito experiente, mas é um trabalho que tem que ser meu, tem que ser da comissão, de deixar esses caras motivados o tempo todo. Fábio, boa noite. Luiz, da Rádio Cidade das Águas de Amparo. Parabéns pela vitória. Minha pergunta é a sequência para o ano que vem, né? Vamos dizer que o Santos já está classificado para o Brasileirão Série A 2025. Você gostaria de permanecer no Santos o ano que vem? E como o colega nosso aqui da TV Globo já falou, a expectativa para o ano que vem? Trazer mais reforços ou esse elenco já é alguma questão que você já... Cara, ficar no Santos uma camisa desse tamanho aqui, não tem como falar não. Agora precisa saber o que é bom. É bom para o clube, é bom para mim, enfim. A gente não conversou nada ainda sobre reforços, nada. Talvez, depois do jogo do Vila Nova, essas coisas clarear, pode ser que ali sim começa, mas eu tenho certeza que os profissionais que trabalham ali, o Paulo, o Paulo, o Léo, esses profissionais já estão cuidando de algumas coisas que tem que cuidar para ali na frente ficar mais fácil para definir, né? Mas não foi conversado nada sobre isso e ainda não vejo como um momento para isso. Boa noite, Cadine. Boa noite, Vasco, Lucas Baldos do Diário do Peixe. Eu acho que está um pouco inevitável de fazer essa pergunta, porque o Patrick chegou no Santos com status de uma contratação de jogador de Série A, e até pelo valor. E ele não entra, se não me engano, desde o jogo do Brusque. E recentemente o Galo deu uma entrevista falando que talvez ele não tenha se adaptado ao seu estilo de jogo, mas você tem a decisão final. Hoje, com um jogo até 2-0, eu até imaginei que ele poderia ter entrado, ter alguns minutos a mais no final da partida. Então eu gostaria que você explicasse o porquê ele não se adaptou ao seu time. E ao passo, eu queria perguntar, em geral fala-se que a Série B é um campeonato mais pegado, mais físico. E você acha que faltou para o Santos, você como zagueiro, em algumas partidas, ter esse jogo mais físico, ser uma equipe mais física no campeonato? Eu vou começar te respondendo a respeito de valores, cara. Isso dentro do meu clube eu não quero nem saber. Senão, Sherman e Jair não vão jogar nunca. Né? Ali é o dia a dia. O Patrick vem treinando muito bem. Se eu colocar ele para jogar, eu sei que ele vai dar uma resposta. Eu sei. Mas o time se desenhou sem ele. Se desenhou. Tá, cara que trabalha igual aqui, ó, passo daqui para falar o quanto que treina, que corre, que vai ali, que ajuda dentro do vestiário no dia a dia. Mas assim, ó, repetindo, eu não vejo e não sei quanto ganho, não me interessa, cara. Senão o Diógenes ia jogar hoje, ia jogar o Renan, tá? Mais do que valor é olhar quem está bem no momento, é colocar dentro de campo. Não é valor que vai determinar quem vai jogar ou não. Cada um tem o seu valor, cada um discute com o clube quanto que tem que ganhar, mas isso eu não posso levar para o treino e para o campo. Tá, mas eu não tenho nada para reclamar do Patrick, por ao contrário, é um cara que não tem participado dos jogos, mas que está jogando no dia a dia demais. Então, eu acho que durante algumas partidas na Série B faltou esse entendimento, né, pra gente de perceber que em alguns jogos, em alguns campos, a gente não vai conseguir jogar tão bem e com tanta qualidade como a gente joga na Vila, porque alguns gramados não são tão bons como a Vila é. Então a gente, em algumas partidas, talvez faltou esse entendimento de jogar como Série B, né? Não tentar jogar tanto bonito e ganhar no duelo, porque a gente sabe da qualidade da nossa equipe. Então a gente sabe que se nós igualarmos a vontade, a pegada, isso o que a Série B pede, nós vamos ter uma vantagem interessante em termos de qualidade. Então eu acho que foi isso, mas a equipe já está bem cascuda em relação a essa questão, e agora é focar nesses 4 jogos que faltam. A última agora. Carilli Vasco, boa noite, Cultura Esportiva. Carilli, 50 jogos no ano do Santos. Eu queria que você falasse um ponto positivo para você nesses 50 jogos, um ponto negativo, um balanço assim dessa campanha. E Vasco, o Carilli falou que o futuro está em aberto, você também, mas
qual que é o sentimento do elenco em relação ao Carille? Vocês querem que o Carille fique? Qual que é a opinião de vocês? Quanto o Carille é querido dentro do grupo de vocês? Obrigado. Espero que você tenha possibilidade de jogar o próximo. Qual que foi a pergunta mesmo? O balanço, 50 jogos, ponto positivo e negativo. Muito bom. Muito bom. Eu falei das dificuldades, não acho que a gente vai formar um time que as coisas vão acontecer no primeiro ano. A partir do momento que o Guardiola fala que o técnico, para entender o grupo entender o técnico, precisa de um ano, igual os jogadores que o Guardiola trabalha, são jogadores de Copa do Mundo. Então é muito positivo, muito legal, tem um desenho, jogadores que se comprometeram a vir para o Santos nesse momento difícil, um ano difícil. E o ponto positivo assim, que eu posso dizer é que na formação desse grupo, os caras profissionais assim, que questionam, que falam, que querem e que assumem a responsabilidade quando tem que assumir. E um ponto que queria mudar? Ponto negativo do ano? Não, acho que foi um aprendizado para mim também ser técnico numa Série B, onde com jogadores acostumados com coisas grandes eu talvez não consegui motivar como tinha que ser motivado, e por isso muitas vezes que eles assumiram a responsabilidade, porque foi passado tudo que tinha que fazer e muitas vezes não foi feito, né? Jogadores experientes ali que não tinham que comprar essa briga por mim, não tinha, essa verdade, a gente já está no futebol há 31 anos, eu sei. Mas acho que foi um aprendizado nesse sentido de motivar mais esses atletas aí para alguns jogos. Eu acho que todo mundo que está aqui tem um bom período no futebol para perceber que se o grupo não tivesse fechado com a comissão técnica ou com o staff do clube, o grupo não teria atingido a final do Campeonato Paulista e não seria líder da Série B, faltando 4 jogos ao fim do campeonato. Acho que as provas aí estão dadas em relação a essa união e como o grupo defende não só o treinador, como o Cuca, como o César, como o staff, a diretoria, do modo geral. Então acho que isso aí está muito claro, que está todo mundo fechado e está todo mundo muito focado em atingir logo esse objetivo, que é o que todo mundo quer, colocar o Santos novamente na Série A.